Uma pessoa me fez uma pergunta, e foi uma pergunta muito boa, muito boa. Qual é o texto que você, Márcia, mais gosta de psicanálise? Eu fiquei pensando para ver se eu tinha algum texto, sabe? Mas não, eu não tinha um texto específico, um texto muito bom. O melhor texto que eu mais gosto. Eu tenho vários textos que eu gosto. Então, com isso eu decidi fazer aqui pequenas elaborações sobre esses textos que eu gosto tanto. E você quer saber qual que é esse primeiro texto? Fica aí que a gente já começa. Sou Marcel Santos, psicólogo e psicanalista, e hoje nós vamos começar uma elaboração de um texto que eu gosto muito, que é o texto 3 do Sujeito da Certeza, seminário 11 do Lacan. Esse seminário 11, depois eu vou fazer um vídeo, né, se vocês quiserem, vocês fazem um comentário para ver se vocês querem, para eu contar a história do seminário 11, né, porque o primeiro texto do seminário 11 chama de excomungação, né, excomunhão. Foi o Lacan sendo excomungado. E aí eu conto para vocês essa história do seminário 11 aqui, tá bom? Mas antes disso, da gente entrar nesse texto, esse texto 3 do Sujeito da Certeza, que é um texto importantíssimo para a psicanálise, é um texto de abertura da conceituação do que é o inconsciente para Lacan. Eu gostaria muito que você pudesse curtir, compartilhe esse vídeo também com seus colegas, suas colegas. E se você não é inscrito no canal, se inscreva aí para nos ajudar a chegar em mais pessoas para assistir esse vídeo e, claro, fazer os comentários, debater aqui, tá bom? O que esse texto quer dizer? De onde é que Lacan parte? Ele parte de uma construção que é para falar do que é o inconsciente e ele já vai começar. Então, a minha proposta aqui é fazer o seguinte: eu vou trazer uma frase, um parágrafo, para a gente poder explicar o sentido disso. E aí a gente vai tomando a ideia desse texto a partir daí, tá bom? E a gente começa no parágrafo 1, ali, que o Lacan vai dizer: a ânsia do inconsciente, poderíamos dizê-la, pré-ontológica. Insistir nesse caráter demasiado esquecido da primeira emergência do inconsciente, que é de não se prestar à ontologia. Veja bem, vou repetir essa última partezinha. A primeira emergência do inconsciente, que é a de não se prestar à ontologia. O que é ontologia? Ontologia é o estudo do ente. Do ente, não doente, tá, gente? Do pessoa que passa mal. Do ente. E o ôntico é aquilo que se tem a existência da matéria física, real. O livro é ôntico. O livro se pega. O livro é um ser material. Né? Então, vamos voltar nessa frase? A ânsia, ou seja, o buraco do inconsciente, poderíamos dizê-la pré-ontológica. Ou seja, tem alguma coisa desse inconsciente que tem um certo buraco e esse buraco não se traz nenhuma materialização. Mas, Marcel, o Lacan vai dizer, inclusive no seminário 10, que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Se ele está dizendo isso, por que é que no seminário 11 ele vai dizer que não há, né? Que há uma ânsia que é pré-ontológica? Ou seja, tem alguma coisa desse inconsciente, aqui eu acredito muito nessa perspectiva, de uma certa construção, de um inconsciente já real para Lacan. Não é um inconsciente somente como uma estruturação. Inclusive, Freud vai dizer que o inconsciente não há, de modo algum, linguagem. Não há linguagem. Isso está lá no capítulo 7, se eu não me engano, do texto do inconsciente. Depois eu pego para vocês aqui na parte 2 ou 3, sei lá, eu pego e leio para vocês. Mas veja bem, o inconsciente é estruturado como uma linguagem, só que aqui há uma ânsia, ou seja, há um certo buraco, há um certo buraco no inconsciente, que não é o inconsciente estruturado como uma linguagem,
E que este buraco, ele não se pega absolutamente nada. Nada se tem acesso. Nada se materializa. Nada existe ali dentro, a não ser o próprio inconsciente. E aqui eu faço uma aposta na minha leitura. Que a ânsia do inconsciente, esse buraco do inconsciente, é um buraco que a gente tenta o tempo todo tampar. Que é o buraco da existência, certo? Quando você está pequenininho, cotoquinho, aquele pedaço de carne, e alguém te apresenta ao espelho, e você começa a entender que entre você e o outro há um certo buraco, ou seja, há uma ânsia, a gente tenta a vida toda reduzir esse buraco para novamente nos encontrar com este grande outro. Quando este grande outro instaura esse buraco, instaura-se então o inconsciente estruturado como uma linguagem. Percebe como uma coisa vai se amarrando assim? Então, essa ânsia é um buraco da própria existência do sujeito. Então, eu existo e há sempre um buraco na minha existência. Existência esta que não há possibilidade de se materializar nada. Mas ainda assim a gente tenta tampar essa ânsia, esse buraco, com uma coisa que se chama objetos. Então a minha aposta é que a gente tenta o tempo todo retornar à primeira experiência de satisfação para, na verdade, tampar esta ânsia, tampar este objeto, certo? Então a gente fica por aqui para dizer que se há na ânsia do inconsciente, ou seja, antes de um inconsciente estruturado como uma linguagem, nós temos um inconsciente real. Então quer dizer que há algo nesta ânsia que ela é pré-ontológica. A gente precisa ficar muito atento ao Lacan, que ele dá dica e a gente deixa passar despercebido. Se é pré-ontológica, é que depois é ôntico, depois há a ontologia, certo? Certo. Para a gente explicar essa outra parte, nós vamos deixar para o próximo vídeo. Então, fiquem aí, assistam os outros vídeos que você não viu, faça o que você quiser fazer, curtir, compartilhar, faça o que você quiser, tá bom? Aguarde que a parte 2 tá vindo por aí. Abraço.